Olá pessoal! Eu acabei de fazer uma palestra no CAED-JUS e como eu tratei sobre sindicatos, pluralismo, unicidade, eu gostaria então de colocar também aqui no canal para você ficar por dentro de tudo isso. Olha só, a nossa Constituição traz para a gente no artigo 8º, no inciso 2º, que é vedada a criação de mais de um sindicato de determinada categoria dentro de uma base territorial que é o município. Ou seja, por exemplo, eu não posso criar 2 sindicatos de metalúrgicos dentro do município de Pará de Minas, ou dentro do município de Itaúna, ou dentro do município de Divinópolis, ou dentro do município do Rio de Janeiro. Eu não posso ter 2 sindicatos da mesma categoria. É isso que a nossa Constituição fala. Isso é a chamada unicidade sindical, de ter um sindicato único por cada categoria. Bom, isso teve muito efeito quando foi para a criação dos sindicatos, especialmente na era Vargas, quando eles autorizavam, davam a carta sindical para alguém ser o presidente daquele sindicato, para ter aquele sindicato. Mas hoje, quando a gente vem com a reforma trabalhista, com a Lei 13.467, é necessário repensarmos se realmente o melhor é a unicidade sindical ou a pluralidade ou a unidade sindical. O que quer dizer isso? Olha só, a Lei 3.467, que é uma lei que veio em julho de 2017, entrou em vigor em novembro de 2017 e é a que vale hoje pra gente, ela alterou vários pontos da CLT. Dentre esses pontos, alterou, por exemplo, o artigo 579. O que diz o artigo 579 da CLT? Que o empregado ou o empregador, ele só tem que pagar contribuição sindical se realmente eles autorizarem prévia e expressamente. Ou seja, se você não autoriza mais o pagamento da contribuição sindical, não tem como o sindicato te obrigar a pagar a contribuição sindical, como era até antes de novembro de 2017. Agora, eu tenho que autorizar, eu tenho que querer. E aí muitas pessoas vêm falando, mas eu não quero, eu acho que não tem importância, o sindicato não faz nada por mim. Será que realmente o sindicato não faz nada por esses trabalhadores? Por quê? Porque para isso, o que o sindicato mostra pra gente claramente? Convenção coletiva e acordo coletivo. Convenção coletiva prevista no artigo 611 da CLT é entre sindicato da categoria profissional e sindicato da categoria econômica, ou seja, entre sindicatos. Acordo coletivo é entre sindicato da categoria profissional e empresa, empregador. Pode ser uma empresa ou mais empresas. Esses 2 instrumentos vão prever, por exemplo, o salário da categoria, qual é o piso da categoria. Vão prever se tem uniforme obrigatório ou se não tem. Vão prever se tem plano de saúde, se tem auxílio funeral. É isso que vai ser trazido na convenção coletiva, dentre outros benefícios que também podem ser trazidos. E aí o que acontece? Se eu não tenho um sindicato forte negociando a convenção coletiva ou o acordo coletivo, se não tem muita gente contribuindo e querendo e participando desse sindicato, se esse sindicato é fraco, como que ele vai conseguir um reajuste para a categoria? Como vai aumentar o salário da categoria? Pensem especialmente em categorias em que eu posso substituir aqueles empregados. Eu não estou falando de altos cargos, eu não estou falando ali de gerentes que ganham lá 10, 15, 20 mil. Eu estou falando de pessoas que as empresas podem contratar outros para os seus lugares. E essas pessoas, se forem sozinhas, através do direito individual, pedir o seu aumento, elas provavelmente serão demitidas se não forem diferenciadas demais no mercado de trabalho. E aí, para isso, a gente precisa, então, quem vai pedir o aumento vai ser o sindicato. E o artigo 611-A da CLT veio também com a reforma trabalhista, ele fala de vários direitos que podem ser alterados mediante convenção coletiva e acordo coletivo. Então, convenção coletiva e acordo coletivo é bom tanto para empregado quanto para empregador, porque o empregador também, a chance dele conseguir alterar o intervalo intra-jornada, de reduzir para meia hora, tem que ser mediante acordo ou convenção coletiva, de trocar o dia de feriado. Por exemplo, um clube que tem muita criança, então precisa dos instrutores ali naquele dia, no 12 de outubro, e é feriado, teria que pagar em dobro. E aí, para não acontecer isso, eu posso trocar o feriado e dou feriado para esse pessoal num outro dia. Isso só mediante acordo ou convenção coletiva. Então, por isso, é muito importante ter acordo ou convenção coletiva. E eu só tenho isso se eu tiver sindicato forte, se eu tiver sindicato realmente que participa, que luta, que tenta, que negocia. E para isso, lembre, se não paga a contribuição sindical, o sindicato pode ir enfraquecendo. E o sindicato enfraquecendo, que a longo prazo a gente vai sentir isso diretamente na ordem econômica. Por quê? Porque aí
enfraquece a convenção coletiva, reduz salário, reduz benefícios, reduz direitos, a gente vai começar a sentir isso realmente a longo prazo. Então é hora dos sindicatos pensarem como aproximar, como mostrar a sua representação, como mostrar a sua vontade, como ele está próximo do pessoal daquela categoria. É hora dos sindicatos pensarem aí no Instagram, é hora dos sindicatos montarem grupos de WhatsApp, é hora dos sindicatos montarem panfletos esclarecendo quais são os direitos da categoria, procurar o representado, mostrar para o representado, tá ali junto, tá ali participando. Gostaria então que você que está aí comigo, que me acompanha aqui no canal, dá um like se você gostou. Isso é o que a gente chama de unicidade, mas um sindicato que está concorrendo. Vai lá, não esquece de dar um like para a gente poder ir sempre discutindo e conversando sobre esses assuntos. E aí, para a gente poder encerrar, eu só gostaria de esclarecer a unidade e a pluralidade sindical. Eu falei com você que aqui na nossa Constituição foi a unicidade, que é um sindicato único por categoria. A gente tem uma Convenção 87 da OIT, que fala em pluralidade ou unidade. Pluralidade ter vários sindicatos da mesma categoria, que geraria uma concorrência. E do outro lado, a gente tem a unidade, quando a própria categoria escolhe ter um sindicato só por vontade própria e não por imposição legal, como é o nosso caso. Mas eu acho que nesse momento a gente já tem como se fosse uma dinamicidade de uma pluralidade, porque eu só vou associar se eu realmente acredito naquele sindicato. Então é hora da gente pensar que a gente já tem a liberdade. Tá tendo concorrência, e a concorrência muitas vezes ela é boa pra gente ver o incremento, a melhoria. Eu conto com você para repensar o nosso direito coletivo, porque é hora de pensarmos juntos. Juntos somos mais fortes. E eu espero você em outros vídeos. Vamos lá, vamos debater esse direito ao trabalho. Até mais!